Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você que está assistindo agora? Eu espero que tudo bem. Hoje está um dia lindo, ensolarado como sempre, não é? Estou aqui hoje nesse parque e eu quero deixar uma reflexão bíblica, como eu sempre faço, hoje nesse lindo lugar, esse dia ensolarado que deve estar uns 200 graus de temperatura. Bom, eu estou com a Bíblia aberta, né? A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 65, um texto que eu gosto muito. Isaías capítulo 65, no versículo de número 17. Isaías capítulo 65, versículo 17, que diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. Quer dizer, alegria. Versículo 19: E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. O que quer dizer esse texto? Esse texto está falando sobre o novo céu e a nova terra, a vida futura que Deus preparou para os salvos. Todo aquele que é salvo, que já tem o seu nome escrito no livro da vida, que já recebeu Jesus Cristo como seu único, eterno e exclusivo Salvador da sua alma, espera um dia poder estar na vida eterna, desfrutando da vida eterna. Essa é a nossa expectativa, porque essa vida ela é passageira. Tudo isso aqui um dia vai passar, não é mesmo? Tudo isso um dia vai passar. Mas o que a palavra de Deus falou, isso nunca vai passar. E a promessa de Deus é uma vida eterna maravilhosa. O mundo quer desacreditar disso. O mundo quer desmerecer essa verdade. E eu já vi em filmes, em outros lugares, até em animações mesmo, pessoas querendo desmerecer essa questão da vida eterna, que nós, que somos servos do Senhor Jesus, que somos crentes em Jesus, que hoje em dia vivemos numa sociedade que a pessoa tem vergonha de falar crente, né? Fala cristão por questão de ser modinha, né? E eu tenho raiva dessas modinhas aí, né? Você pode observar, hoje em dia os pastores, a igreja, fala cristão, 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 porque tem vergonha de falar crente. E eu aprendi desde pequeno que o evangélico é chamado de crente. Sempre foi assim. Aí tem alguns ainda que querem polemizar, né? Não, mas crente até o diabo é, aquela coisa toda, sabe? Só pra querer causar contenda. Mas crente é crente e você entende o que eu estou falando, você sabe o que eu estou dizendo, né? Mas voltando aqui ao texto. A palavra está dizendo que o Senhor preparará para nós um novo céu e uma nova terra. Ontem, quando eu estava pregando, eu até citei um pouco sobre essa questão desse novo céu e nova terra. O que será esse novo céu e essa nova terra? Será um momento em que Deus pegará esse planeta maravilhoso que nós estamos e Ele vai transformá-lo para melhor. Essa terra, ela é bonita, ela é maravilhosa por si mesma, mas ela não é perfeita. Porque aqui habita o pecado, aqui habita as impurezas, aqui habita coisas erradas. Então a Bíblia fala no livro de 2 Pedro que Deus vai transformar essa terra pelo fogo. Assim como houve no passado o dilúvio que purificou a terra do pecado, no futuro haverá o fogo para purificar a terra novamente. Por isso que quando Deus enviou o dilúvio sobre a terra, Ele deixou no céu o arco-íris, para que através do arco-íris, quando nós olhássemos para o céu e víssemos o arco-íris, nós possamos entender que ali é uma promessa de Deus de não destruir mais a terra pela água. Quando houver a transformação da terra pelo fogo, isso será
num futuro muito distante. E essa transformação será para que os filhos de Deus, para que os servos e servas de Deus, para que os salvos possam habitar em um planeta completamente restaurado. Então não é um fogo para causar destruição no mundo. O mundo nunca vai acabar. Se você já ouviu alguém falar que o mundo vai acabar, eu até dou risada, né, quando eu vejo essas reportagens mostrando, olha, um planeta, um meteoro vai colidir no futuro com o planeta Terra e vai destruir o planeta, o mundo vai acabar, e aparece às vezes um ou outro aí dizendo que o mundo vai acabar. É tudo mentira, isso nunca vai acontecer. O mundo nunca vai acabar, nunca vai terminar. O que haverá, segundo a Bíblia, é uma transformação deste planeta para melhor. É uma transformação, é uma purificação deste planeta através do fogo. E quando o planeta for transformado, a Bíblia fala que Deus enviará a cidade santa, chamada Nova Jerusalém, para esse planeta Terra que nós vivemos hoje. O que é a Nova Jerusalém? É uma cidade que Deus preparou para os salvos. Essa cidade, ela vai entrar no planeta Terra e ela vai se habitar aqui no planeta Terra. Mas vamos ao texto, que eu vou ler isso mais à frente, da Nova Jerusalém. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Então você observa que Deus, em sua palavra, está dizendo novos céus e nova terra, tudo novo. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, nesse novo céu e nessa nova terra que o Senhor vai criar, será o momento em que nós viveremos livres de todos os pensamentos errados, de todas as preocupações, de tudo aquilo que tira a nossa paz, de todos os problemas, lutas. Acabarão as lutas, acabarão os problemas, acabarão os sofrimentos. Tudo de ruim vai terminar, nada vai acontecer mais de ruim. Tudo vai acabar, não vai existir mais coisas ruins. O mal vai deixar de existir. É difícil você entender isso, eu sei que é difícil você entender isso. Porque a gente vive num mundo que é mau, num mundo que é cheio de coisas horríveis. Agora imagina você, pela palavra, ter essa esperança de que toda a maldade do mundo vai acabar. Tudo vai acabar. A sociedade está corrompida, o mundo está corrompido, tudo está corrompido. E tudo será transformado. Essa transformação será tão completa e tão plena que haverá paz entre os seres humanos, haverá paz até entre os animais. Veja que interessante, que eu estou lendo Isaías capítulo 65, e no versículo 25 diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, o pó será comida da serpente, e não farão mal nem dano algum em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Ou seja, o lobo e o cordeiro apacentarão junto. Nos dias de hoje, se um lobo estiver perto de um cordeiro, é claro que o lobo vai matar o cordeiro. Por quê? Porque é do instinto animal. Pois esse instinto animal vai deixar de existir. Haverá paz até entre os animais. Vou usar um exemplo para você entender na prática, mais fácil para você entender. Eu tenho 6 cachorros. Todo mundo sabe disso, né? Vira e mexe, eu sempre posto foto e vídeo deles, né? Eu tenho o Frederico Linguiça, o Chompa, o Claudiovani, o Francisco Krypton, o Madruguinha, é tanto cachorro que até confundo o nome, a Ramona, e quem mais? Acho que ficou faltando um. Claudiovani, Chompa, Madruguinha, Frederico, Ramona, faltou o Godines. São 6 cachorros que eu tenho. E esses 6 cachorros, alguns deles não podem se encontrar. Por quê? Porque eles brigam, né? Então tem que viver separado, né? Alguns se dão bem com outros, mas outros não se dão bem. Por quê? Porque é do instinto animal, entendeu? Só que na eternidade, esse instinto animal não vai existir mais. A pessoa vai poder colocar, por exemplo, uma cobra, uma jararaca, perto de pardal, de canário, de passarinho, e a cobra não vai matar os passarinhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai haver esse instinto animal. Sabe esses documentários que passa na televisão, que às vezes passa lá o leão caçando a sua presa, aquela coisa toda, um animal matando o outro para sobreviver, o instinto animal? Isso não vai existir mais. É promessa da Bíblia. Entendeu?
Por isso que tá até certo aquelas gravuras que a gente vê do paraíso, dos animais, é tudo correto mesmo. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com um boi, e o pó será sua comida, o pó será comida da serpente, e não fará mal nem dano algum. Ou seja, haverá paz no reino animal, haverá paz no reino humano. E essa paz, ela vai começar nessa eternidade com o Senhor. Hoje nós não temos ainda essa paz plena. Nós vivemos em paz. O Senhor Jesus nos dá a paz. Ele mesmo falou, vos deixo a minha paz. Certo? Mas às vezes nós passamos por alguns problemas, algumas lutas, na verdade. Passamos e vencemos em nome de Jesus. Amém? E que você vença os seus problemas em nome de Jesus. Amém? Mas haverá um dia em que nós estaremos na eternidade plena, em que não haverá mais problemas, nem lutas, nem preocupações, nem nada. Estaremos em paz com todos os salvos. E a Bíblia fala aqui no versículo de número 18 o seguinte: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. A palavra gozo quer dizer alegria, uma grande alegria para o povo de Deus. O interessante é que ele fala, exultareis perpetuamente. A palavra perpetuamente quer dizer para sempre, nunca vai acabar. A alegria que Deus nos dará na eternidade será eterna, nunca vai terminar. Imagina você viver a vida em um lugar de completa paz, de completa felicidade, de completa alegria, um lugar perfeito, onde todos são perfeitos, onde todos se tornarão perfeitos, onde não haverá brigas, não haverá discussões, não haverá desavenças, não haverá nada de ruim. Será um lugar de plena paz, e essa plena paz será eterna para todos aqueles que são salvos. Eu estou olhando assim porque tem um pessoal trabalhando, e pessoal passando aqui, né? Porque aqui é um parque aberto, né? Então, tem até uma van passando aqui agora, né? Aqui atrás, pessoal fazendo a limpeza aqui do parque. Então, esse lugar será eterno. Essa eternidade, nesse lugar de plena paz, será verdadeira e real. É por isso que nós temos que lutar aqui nessa terra para chegarmos lá. É por isso que você tem que orar pela sua família, buscar pela sua família, para que assim como você já aceitou Jesus e se tornou salvo, o seu familiar, o seu parente também se torne, para que um dia você esteja lá e o seu parente, o seu familiar também. Imagina que maravilha! Você viver a eternidade ao lado das pessoas que você ama em plena paz. Não é verdade? Se hoje, quando nós nos encontramos com a família, com pessoas que nós amamos, ficamos felizes de estar perto daquela pessoa por alguns instantes, por algumas horas, imagina eternamente viver em paz, em completa felicidade. E o texto, ele é tremendo, o texto, ele é maravilhoso. Versículo 19, folgareis em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem clamor. Voz de choro, ou seja, nunca mais haverá sofrimento. Clamor quer dizer o que? Oração. Hoje nós oramos por muitas formas, por muitos motivos e muitos propósitos. Mas nós oramos para Deus resolver os nossos problemas. Pois bem, nesse lugar não há necessidade de clamores. Ó Senhor, resolva o meu problema, resolva a minha luta. Não há necessidade disso. Por quê? Porque todas as lutas cessarão. Não habitará mais luta alguma, mas problema nenhum. Tudo estará em perfeita e plena paz. Isso que nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 65, os versículos 17, 18 e 19. E o interessante é, não haverá lembrança das coisas passadas. Existem pessoas que até hoje às vezes carregam com pensamento, algum pensamento passado, alguma coisa passada que tira a paz daquela pessoa, vira e mexe, a pessoa se pega em maus pensamentos. Vivemos numa época hoje em que muitas pessoas, infelizmente, são acometidas por depressão, por síndrome do pânico, por maus psicológicos. Mas haverá um lugar na eternidade onde não haverá mais problemas psicológicos e psiquiátricos. Não haverá mais nada disso. Haverá plena paz no corpo, na alma, na mente, na vida, em tudo haverá plena paz. Isso nós estamos lendo no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 65, os versículos 17, 18
e 19 e o versículo de número 25 que eu falei dos animais também viverem em paz no seu reino. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, em Apocalipse, na última página, né? O último capítulo é o 22, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, ainda falando desse novo céu e dessa nova terra que já citei no início desta palavra, Apocalipse capítulo 21 vai dizer o seguinte no versículo 1: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lembra que eu falei que a terra seria transformada pelo fogo? Haveria uma transformação no planeta todo? Então, aqui no versículo 1 está dizendo que houve essa transformação na terra. Versículo 2: E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Veja que interessante esse versículo da Bíblia. Ele fala que essa cidade santa que vem do céu, porque essa habitação onde os salvos vão estar é uma cidade. Então imagina a dimensão dessa cidade, desse planeta, não é verdade? Imagina a dimensão dele. Eu já li alguns estudos sobre a dimensão calculada desse planeta, enfim, muitas coisas, né? Alguns estudos até teológicos, né? E eu não vou me arriscar aqui a falar em números para vocês, sem ter esses números, né? Mas eu posso dizer para você, com toda certeza, que é gigantesca essa cidade. Até porque é uma cidade, não é um bairro, não é um pequeno município, é uma grande cidade. É uma cidade que até nós podemos dizer que seria do tamanho de um grande estado, não é verdade? E o texto fala de Deus descer adereçada como uma esposa para o seu marido. Veja que interessante essa comparação. Quando a pessoa ela vai se casar, o melhor momento do casamento é quando a esposa ela é entregue para o noivo, quando acontece na cerimônia da união do casal. Aquele momento do casamento, todo mundo está na festa, né? Aí todo mundo fica em pé, vamos ver agora a entrada da noiva. Aí começa a tocar aquela música, aquela marcha nupcial e tal. Ou então outras modinhas que tem hoje em dia, né? Aí a noiva entra, se encontra com o marido, um pega na mão do outro, tal, e o pastor vai lá continuar a cerimônia e tal, mas agora os dois estão juntos. E ali vai se concretizar o casamento, a cerimônia. Então, a Bíblia está dizendo que essa cidade santa, esse lugar que Deus preparou para os salvos, é comparado a essa grande alegria no dia do casamento. É comparado a esse momento de felicidade, assim como a felicidade. Quando está havendo um casamento, haverá uma felicidade eterna quando essa cidade se acoplar à terra e os salvos poderão entrar nela. O texto fala no versículo 3, eu estou lendo Apocalipse capítulo 21, agora o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Interessante que ele usa aqui a palavra tabernáculo. Você sabe o que é o tabernáculo na Bíblia? Tabernáculo nada mais é do que casa de Deus, igreja. E para que serve a igreja? Para que serve o tabernáculo? Para que serve o templo? Para que serve o lugar que você congrega? Para nós termos comunhão com Deus e com os irmãos. É claro que existem muitas outras coisas que a igreja ela é responsável, né? Mas principalmente é isso. Quando você vai para a igreja, é para manter a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão com os irmãos que ali congregam. Tanto é que quando nós celebramos a Santa Ceia é para celebrar o quê? A comunhão da igreja de Cristo, dos irmãos. Por isso que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Ou seja, corpo faz parte do mesmo sistema corporal. E Paulo ele vai usar essa explicação lá no livro de 1 Coríntios, quando ele vai dizer que a mão ela tem necessidade do pé, enfim, todo o corpo tem a sua necessidade. Tudo no seu corpo tem uma função e tem uma necessidade.
é especial, não é verdade? E o texto bíblico, ele está dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, essa cidade santa será a união de Deus com o seu povo realizada ali pessoalmente. Eu nunca vi Jesus, e você que está me assistindo nunca viu Jesus também. Mas um dia, quando houver essa comunhão em que os salvos estarão, ali nós veremos Jesus. Ali nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Ali nós viveremos para sempre ao lado do Senhor Jesus. Nós veremos Jesus como Ele é. Nós veremos Deus Pai como Ele é. Nós veremos o Espírito Santo como é. Nós veremos ali os salvos de todas as épocas, tanto do Antigo como no Novo Testamento, como nos dias de hoje. Lá nós veremos Paulo, veremos Davi, veremos Moisés, veremos Abraão, nós veremos aquelas mulheres que serviam a Jesus, nós veremos tantos e todos os personagens da Bíblia que alcançaram a sua salvação. Assim também como todos aqueles que já partiram para a eternidade, que já faleceram nesta terra, mas morreram crentes, nós os veremos lá também. Então haverá essa comunhão. Esse lugar é para ter comunhão entre as pessoas e Deus. Primeiramente Deus com as pessoas, e depois ali os salvos um com o outro. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, a Bíblia está dizendo igualzinho, nós lemos lá no livro de Isaías: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Esse lugar, essa terra santa, essa nova Jerusalém, será um lugar que não vai mais haver sofrimento nenhum. Acabará as guerras, acabará as fomes, acabará as doenças, acabará as traições, acabará os sofrimentos. Todo o mal será extinto para sempre. Aleluia, glória a Deus. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer herdará todas essas coisas. É por isso que a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 24, Mateus no capítulo 24 e no versículo 13, o seguinte: Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. O que quer dizer esse fim? É o fim do mundo? Eu já falei no começo aqui da palavra: o mundo nunca vai acabar. Qual é esse fim? O fim da vida. Um dia todos nós vamos morrer, todos nós vamos terminar a nossa jornada aqui na terra. Tudo isso vai passar, não é verdade? Só seremos eternos e viveremos eternamente nessa nova cidade. Lá sim alcançaremos a eternidade em vida. Por que a eternidade em vida? Porque todos aqueles que hoje morrem e falecem estão esperando o dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, o Senhor vai trazer de volta todos os que morreram de volta à vida. E a Bíblia fala que os que estão vivos serão transformados. Essa transformação é o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Então, se a pessoa tem alguma doença, alguma enfermidade, alguma deformidade, tudo isso vai acabar. O corpo se tornará perfeito, a visão será perfeita, a audição será perfeita, os órgãos serão perfeitos, o corpo será perfeito, tudo será perfeito. Aleluia. A mente será perfeita, a consciência, tudo será perfeito. Será pessoas transformadas pelo poder de Deus na eternidade. Os mortos ressuscitam nessa transformação e os vivos compartilham dessa transformação. Se juntam e se encontram com o Senhor para poderem habitar nesse santo lugar eterno. Quem vencer herdará todas essas coisas. Por isso é importante, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo essa live, que você vença. E como é que você vai vencer? Se você ficar firme na sua fé, se você nunca abandonar Jesus. Talvez você que está assistindo está afastado
dos caminhos do Senhor, está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus hoje. Porque se você partir hoje, se você morrer hoje, sem Jesus, o que você acha que acontecerá com a sua vida? O que você acha que acontecerá com a sua alma? Para onde você acha que você irá? As pessoas que se esquecem de Deus, que não querem saber de Deus, qual será o destino dessas pessoas? Eu não estou lhe julgando, eu não julgo ninguém. Quem sou eu para julgar? Nada. Só estou pregando a Bíblia. Amém? Mas escute só o que a palavra de Deus ela diz. No livro de Salmo, no capítulo 9 e no versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Em algumas traduções está, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes ou nações ou pessoas que se esquecem de Deus. Todos aqueles que não querem saber de Deus, infelizmente o destino deles é o inferno. Não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Aí o versículo ele usa a expressão os ímpios. Mas quem são os ímpios segundo a Bíblia? Se você for até o livro de Malaquias, no capítulo de número 3, Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 18, Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então o ímpio é aquele que não serve a Deus, que não quer saber de Deus, que despreza a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Receba Jesus na sua vida. Aceite Jesus hoje. Entregue a tua vida para o Senhor. Volte para o Senhor se você está afastado. Jesus está voltando. Mas para finalizar, o texto de Apocalipse, no capítulo de número 21, ele fala: quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A Bíblia diz que só se torna filho de Deus quem aceitou o Senhor. Isso está escrito no livro de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 12. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, todos aqueles que o receberam. E o texto fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que é nascer de novo? Ser batizado nas águas. Você aceitou Jesus, você aceitou o Senhor na sua vida e você se batizou nas águas, você nasceu de novo. Então você agora se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, e tem direito a desfrutar desta vida eterna. Mas voltando aqui ao texto, para nós finalizarmos, Apocalipse no capítulo de número 22, não, nós lemos o capítulo 21, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 22, ainda falando dessa cidade nova, né? Essa santa cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 22, porque a sequência do capítulo 21 vai falar do tamanho, das medições, de como é esta cidade, né? Apocalipse capítulo 22, depois você lê Apocalipse capítulo 21 todo, tá? Porque se eu for ler versículo por versículo, explicar versículo por versículo, essa live vai ter umas 2 horas de duração. E o sol aqui tá quente. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. E no meio da sua praça, de uma outra banda, está o rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e verão o seu rosto. Veremos Jesus nessa nova cidade. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. A Bíblia fala então que nessa nova cidade não vai existir energia elétrica e lâmpadas para gerar claridade e luz. Por exemplo, agora é 12h49. Essa claridade que você vê, que está aí também em sua casa, nessa hora, é tudo por causa do sol, que ele reflete o seu brilho na terra, trazendo a claridade à terra. Pois bem,
Nessa nova cidade não vai existir mais sol clareando a terra, essa nova cidade. A glória de Deus, o poder de Deus, o próprio Senhor Jesus é quem vai transmitir essa claridade. Ele será o sol da justiça para nos iluminar. Aleluia. Tremendo isso, né? Para finalizar, versículo 16. E eu, Jesus, enviei, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, Deus está convidando a todos para a salvação. Aceite o convite do Senhor para a salvação. Ainda hoje, procura uma igreja evangélica próxima de você. Se você está afastado, volta. Ah, mas eu não quero mais ir naquela igreja porque eu fiquei chateado com o que o pastor fez, com o que aconteceu, isso e aquilo outro. Procura outra igreja. Hoje em dia tem diversas igrejas com diversos estilos, mas procura uma igreja para você congregar, tá bom? Esse é o conselho que eu lhe dou. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus virá para buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia. E o versículo 21, que é o último versículo da Bíblia, diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A palavra graça quer dizer salvação. A salvação do Senhor seja com todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador. Então, aceite Jesus, receba Jesus, volte para o Senhor Jesus se você está afastado, porque um dia estaremos na Nova Jerusalém, nessa cidade perfeita, maravilhosa e cheia de paz. Deus lhe abençoe, tenha um ótimo final de semana e que Jesus Cristo te abençoe. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você e frequente lá, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para que essa igreja um dia desfrute da Nova Jerusalém, dessa cidade santa. Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Aleluia.